Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem na benção? Espero sinceramente que sim. Que bom ter você aqui de novo. E olha, vou dizer uma coisa pra você. Eu não tô sozinho, vocês viram que eu tô acompanhado. Essa é minha esposa Cris Cruvinel. Fala um oizinho lá Oi, pra todo mundo. gente, tudo bem? Prazer, estou aqui, né, nesse É, podcast. e você vê que hoje, assim, eu vou ter que ficar mais quietinho, né? Porque você tem que me conter, né, gente? Mas que bom que você está junto com a gente. Antes de qualquer coisa, quero fazer um agradecimento todo especial à Ridger Comunicação, que tem nos recebido tão bem aqui. Aqui é um dos estúdios onde nós estamos, né? Então, Ridger, Danilo Palma, te espero ali em breve para a gente fazer aquele bate-papo gostoso e legal, tá bom? Gente, vem comigo, prepara o teu coração, porque hoje nós estamos recebendo uma amiga, né? Antes de qualquer coisa, é uma pessoa amiga de ministério, amiga de casa, é amiga, Missionária. missionária, ela é biomédica, ela é esposa, é mãe, e Professora. professora e é atriz, gente. Então recebam com muitos aplausos a nossa querida amiga Leiliane Mercadante. Seja Ai, bem-vinda. muito obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. E vocês esqueceram que eu sou afilhada de vocês. É verdade, Vocês são tem meus esse padrinhos de detalhe. É casamento. verdade, tem esse Tem detalhe isso também. Detalhe importante. importante, Né? E falar naquele dia foi maravilhoso, né? Vamos falar sobre o casamento já, aproveitar, Eu né? atrasei 2 horas, né, É. para chegar. Viu? Aí pagamos um preço, gente. Pagamos um preço alto, né? Pra estar ali. A Cris teve que mudar de vestido de última hora, porque a loja que ela tinha alugado pegou fogo. Lembra, Cris? Oi, Meu ela Deus, é verdade. lembra? ela Eu lembrava tudo. disso. Eu lembro. Que memória, Eu né? lembro. Mas vamos começar a falar que são muitas qualidades aqui, adjetivos, né? E que a Oh, gente meu vai falar Deus. sobre várias coisas. Mas eu quero falar sobre Rondônia. Falar sobre Rondônia, Minha nós terra. temos o seu conterrâneo que, gente, os dois se encontraram aqui, parece que foi bons assuntos, É né? sempre bom encontrar alguém da terra. Que fala, olha, mais alguém além de mim. Então você é natural de Rondônia, Eu nasci em Porto Velho, Porto Velho. lá em 1987. Foi ali, logo ali, Bem pertinho, a né? esses dias atrás. Dias atrás. 20 e poucos anos atrás. Tá, mas aí eu quero saber, dentro dessa. Você nasceu em Rondônia, você tinha curiosidade sobre São Paulo, sobre essa região de cá, Na não? verdade, Marcos, eu sempre tive a ideia de que eu não ficaria em É Rondônia. mesmo, desde pequena? Desde pequena. De uma forma ou de outra, eu sairia de lá, não sei o porquê, mas eu sempre, desde muito nova, pensava. Uhum, Não imaginava São Paulo, porque como lá é muito calor, então a gente gosta do frio porque nunca passou frio. Então a minha entendo. ideia era vir para a região sul, que eu queria Olha. passar frio. Nunca imaginei vir para São Paulo, mas aí Deus mandou para São Paulo. Gente, que legal. E aí você viveu em Rondônia até quantos anos? Até os 19 anos. E aí o que te Até 20, motivou a né? vir pra cá? Ai, meu Deus, peraí que é muita coisa para Será? contar. Eu acho que eu tenho uma leve impressão que foi um cara de cabelo Eu mais acho, é. puxado. Eu não sei, né? Mas vamos lá. Calma, vamos Foi lá. nosso filhinho por um tempo. Nós nos conhecemos lá. Sim, Nós nos conhecemos lá no Sim. ano de 2006. 2000, acho que foi antes, não? 2006. 2006, nós tivemos com a peça Jardim do Em Inimigo. maio de 2006, precisamente no dia 26 de maio de 2006, Uau! que eu vi o Isaac pela primeira vez. Gente, É vamos dele, descobrir. né? Daqui a pouquinho vou falar assim, quem é esse cara, esse Isaac, né? Então, aí nós nos conhecemos lá na peça Jardim do Inimigo. Eu lembro que nós ficamos hospedados na Igreja Batista das As Nações. Nações. As Nações, né? Uhum. Ficamos lá um Pastor Fábio. tempão. Eu não lembro se você esteve lá também, que a gente Eu ficava o também dia todo lá. estive. Sim, estive. Como que foi isso tudo? Vocês foram para o norte a primeira vez apresentar o Jardim do Inimigo, que é um clássico, né, do teatro brasileiro cristão, é a porta aberta para qualquer lugar, todo mundo conhece o Jardim do Inimigo. Verdade. E aí eu lembro que meu líder de teatro na época, com fita VHS, sim, gente, era fita VHS. Ele colocou pra gente assistir a denunciando a peça. idade, Eu já né? fazia teatro na igreja, eu tinha 2 anos de convertida na época. Eu já fazia teatro na igreja, e aí quando ele passou a fita de vocês fazendo teatro, eu falei, vamos fazer. Vamos fazer essa peça também. E ele falou assim, não, a gente não pode reproduzir essa peça. E eu fiquei indignada. Como que não pode? Porque eu estava acostumada com a Jocum. A Jocum Sim. é um ministério muito bonito, que Verdade. faz teatro, peças em todo quanto que lugar eles vão. E E eles tem treinam disponível, a né? gente para reproduzir as peças. Sim. Então eu estava habituada com isso. Só que eles usam muito da pantomima, que é a peça Verdade. sem fala. Uhum. E aí, a de vocês tinha um monte de fala, um monte de maquiagem, interpretação, coisa que a gente nunca havia feito. E aí eu lembro que ele falou: não, olha, a gente não vai fazer, mas eles vão vir aqui na igreja. E aí a gente vai poder ver a peça. Eu falei, ah, legal. E aí eu lembro que chegou o dia de buscar vocês na igreja, e eu fui também com ele, e aí a gente recepcionou vocês, colocou vocês dentro do carro e fomos conversando. Aquela coisa ali na hora da maquiagem, a gente ali também junto, vendo a Legal. maquiagem. Eu tenho uma foto ainda, que Caramba, foi a que primeira legal. foto minha com o Isaac. Uau.
Na época ele e o Kaique usavam ovo, gente. Usava ovo pra deixar o cabelo porque inteiro. quem viu a peça de Jardim do Inimigo anos atrás sabe que era tudo assim, Ai. espetado, né? Era, e ele usava a Não clara não do existia gel ovo. cola, né? Não existia, era a clara do ovo. E eu lembro que na época o Kaique falou: vocês conseguem um ovo pra gente? Comprou ovo ali pra eles colocarem. E a gente Verdade. ficou ali, porque depois que eu entrei na companhia, eu passei a entender as pessoas que gostavam de estar junto, porque realmente era muito legal estar junto deles, ver a produção, era uma coisa totalmente nova e uma coisa assim que a igreja nunca tinha visto, né? Que bacana. Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Aí tá, e aí isso, na verdade, você já fazia teatro então, né? Fazia. Então quer dizer que você foi despertada para a arte nessa época ou Nessa antes? época- Não, na verdade. Não, deixa eu falar, é que eu fiquei sabendo, eu ouvi uma conversa que tinha o... Ai, não acredito. Você se lembra do Rodolfo Ah, ET não, que não tinha no Gugu? acredito. É verdade que vocês fizeram? Olha, Atriz Marcos, desde Eu ouço, é que eu fico pequena. fazendo, eu fico ouvindo as coisas. Então, mas você era dançarina, bailarina. para, Marcos. Não é? Era bailarina do... Não era Não, do assim- Rodolfo, tinha dois... Ai, tá, deixa eu contar então. Tá, conta que eu Desde fiquei muito curioso. pequena, eu sempre fui muito envolvida com a arte. A minha mãe fazia teatro também. Ai, que A gente legal, fazia uns gente. teatrinhos, uns negócios assim, Que muito bacana. amador, claro, né? E a gente sempre fazia muito essas coisas. E eu lembro que na época, quando eu era criança, sei lá, uns 10 anos, tinha na época um pessoal que fazia. Era um grupo chamado ET e Rodolfo, passava no SBT, no programa do Sim. Gugu. E eles tinham umas músicas e tinham umas verdade. dançarinas. E a gente, muito criança, gente, coisa de criança, a gente também. Tinha o nosso grupo, que era um cover, ET e Rodolfo e os seus bailarinos. E vocês apresentavam por ali? Era? Ai, Jesus amado, Marcos, isso Tem não fo- estava não no tem- script. Ô, Luan, solta pra gente. O Luan fez uma pesquisa lá. Brincadeira, fez, tem não. Mas seria... O Luan é de lá, né? Então É. ele deve conhecer alguém de lá que tem Mas a essas gente coisas. chegou a apresentar num programa de legal. TV uma coisa bobinha, assim, de criança. A gente fazia dublagem, né, do grupo ET e Rodolfo. Que legal. Foi isso. Então eu já tinha, assim, Meu um pezinho Deus. na arte, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Realmente, na escola, teatro da escola. Sempre fazia alguma coisa. E aí, então, nos conhecemos lá. Vou deixar o Rodolfo ET para trás, né? Nos conhecemos e você já tinha... Porque, assim, o Giovanni é uma questão muito missionária e tudo Sim. mais. E quando você viu... o que você viu primeiro? Curiosidade. Nunca te perguntei isso. O que você viu primeiro, né? A questão da arte, uma oportunidade de você, poxa, é isso que eu quero fazer, da missão, ou você viu o Isaac? Não, O que mais ó, tocou? Assim, não, tipo, foi a arte é primeiro. mesmo? Foi a Ah. arte. Foi a arte. Porque, Sei. assim, na verdade, eu ainda não Eu tinha... até tô vendo, desculpa, mas aquela cena que ele fala, ei, você gatinho do fundo. Eu tava do lado, Não, você tava no fundo. Mas assim, foi a arte, porque é uma Uhum. coisa que eu sempre gostei, e na igreja a gente fazia muito, a gente apresentava no carnaval, a gente tinha apresentações de circos, assim, era muito legal. Uhum. A gente tinha um trabalho ativo de evangelismo com a arte. Que legal. Então, era uma coisa que acontecia, só que a gente não fazia peça com fala. Uhum. Era tudo pantomima, porque era muito mais fácil de levar para a rua, tinham que ser peças curtas, rápidas, para evangelizar as pessoas. Exato. Então, quando eu vi o trabalho de vocês, eu falei, que isso? Não E tenho agora? condição de Que fazer legal, isso. poxa. É uma coisa de outro mundo, assim, porque realmente tem toda a questão da arte e tem toda a questão da unção, do que Deus faz através da peça. E depois que eu entrei, eu sou prova viva de tudo que Deus faz e é tremendo de vivenciar. E vamos lá, então, aí você aí entrou para o ministério, conheceu o Isaac, Calma. se apaixonou. Não, se você primeiro conheceu o Isaac, se Calma. corresponderam, aí vocês se casaram. E aí vocês estão casados há quanto tempo? 15 anos. 15 anos já. 15 anos. Quase o mesmo tempo que a gente, né? É. 15 anos. 15 E aí, anos. 15 anos, desses 15 anos, então tem uns frutos, né? Tem Anthony Que e são- Elisa. O Antônio tá com quantos anos já? 11 anos. 11 anos. 11 anos já. Meu Deus, como E a passa Elisa com rápido, né? 7, passa. E a Elisa com 7. Aí vocês, nesse tempo, casados, vocês ainda estavam ministrando. Estávamos. A gente ainda viajou uns 4 anos como casados, né? Eu brinco e falo que é casado solteiro, né? Que a gente não tinha filho ainda, né? Não tinha filho Aí ainda. depois de 4 anos que veio. o Depois de Anthony, 4 anos, a gente acabou engravidando, porque aí começou uma leva de gravidez no Giovanni Si. então. Né, linda? Aí o pessoal começou a engravidar e a gente também queria ter filhos, já tinha 4 anos de casados, então a gente resolveu. E aí eu perdi a primeira gravidez, eu tive um aborto espontâneo. E aí eu conversando com o Kaique, eu falei, será que eu posso ficar no escritório? Acho que agora... Eu fazia uma peça muito forte, chamada Tortura, Uhum. que exigia muito, era uma peça que eu apanhava de verdade. eu Acho que tinha tem um muitos trechinho roxos. aí, né? Tem Eu ali. acho... Ô, Luan, você conseguir colocar pra gente
eu não sei qual desses trechos que é, mas acho que é uma que tem uma cadeira. É o Tem, Cleiton que tá? não, acho que tá o Era... Isaac, não é? Não sei, não lembro. Ah, Eu vai mandei. colocando ali, ó. Não, Essa aí, vamos comentar sobre essa então, né? Essa aí, pode ser essa mesmo, mano. Pode ser que Essa aí você faz. Essa aí a gente fez juntos, né? Essa é a peça. Fala aí, essa é a sua personagem. Isso. Qual que é o nome da personagem? Você lembra? Lembra-se. Não lembro mais, acredita? Camila. Camila, é isso verdade. mesmo, Cris. É que a Cris fazia a Maria. Ela é a Maria. E aí você fez um tempão Eu viajei personagem, bastante tempo com essa peça. É uma peça que fala sobre família e, na verdade, é uma peça muito forte. Porque Forte, né? antigamente ela se chamava 5 minutos. Verdade. Porque a cena se repetia depois também, né? Se repetiam 3 vezes. E era uma peça que tratava de uma família que era mascarada. Uma família que vivia na igreja, mas que cada um tinha o seu pecado de estimação. E aí, nessa família, trabalhava a Maria, que era uma empregada crente, só que em algumas situações ela se sentia um pouco mais acovardada de falar do evangelho, Verdade. de fazer alguma coisa, até que em uma das cenas ela resolve dar ouvidos ao Espírito Santo e ela evita toda uma tragédia numa família. E é interessante que essa personagem que você fez, a Camila, ela já tinha feito um aborto, Já. não era? Já. Era forte a história, né? A história é muito Era. forte. Tem mais Eu uma não outra... tinha ainda passado por um aborto Nada, nessa né? época. Meu Deus. Ó, e essa aqui? Ah, essa foi um essa é clássico, meu xodó. né? Essa, ó, isso Essa já aí foi a primeira que eu fiz. revelando uns dons Meu lá, Deus né? do céu. E olha, eu tenho um testemunho muito forte para falar dessa gravação Essa em é a específico. peça Jó, né? Essa é a peça É a Jó. peça Jó, você fazia o personagem, era Tamar. a Tamar, verdade, né? Eu fazia a personagem Tamar aí. Esse é Aminon, né? E esse é um texto adaptado da pastora Fernanda Brum. Fernanda Brum, Ela verdade. conta que Deus levou ela para a recâmara de Aminon. Então ela conseguiu visualizar exatamente a cena de tudo quanto aconteceu. Uau. Eu não sei se você que está nos assistindo conhece, mas Tamar e Aminon eram irmãos por parte de pai. E ele sente um desejo muito forte por ela. Ele faz teatro, viu? Aminon faz um teatrinho. Faz um teatro, né? Aconselhado por um amigo que não era bem um verdade. amigo. Fala pra ele, olha, Aminon, finge aí que você tá doente, fala pro seu pai liberar a Tamar, ela vem fazer comida pra você, e aí você aproveita a situação. Foi basicamente isso. Tamar foi cheia de boas intenções, alimentar o irmão. Inclusive, essa cena ali é uma cena que a gente retrata, onde ela tá preparando a comida e ele se aproveita. Ele é muito mais forte que ela. Ele não está doente de verdade, e ele, sendo muito mais forte, ele acaba estuprando, violentando ela. E tem um momento até que a Bíblia conta que Tamar sugere, olha, não precisa fazer assim. Se você pedir para o nosso pai, o rei Davi, ele vai liberar e a gente pode casar. Ela chega até a sugerir isso para ele, mas ele estava tomado ali violento, né? pelo desejo do momento e ele a estupra. E aí depois que ele a estupra, ele sente aversão e ele joga ela para fora. E isso é terrível, porque depois Absalão, que é irmão de Tamar, acaba matando. É uma consequência, né? E a Bíblia... É porque As consequências foi daquilo consequência lá das escolhas de Davi, e que o exatamente. Senhor falou que a espada não se apartaria da família dele, né? verdade. E aí, dentro disso que você está falando da Fernanda Brum, tem um trecho lá também que você participou. Esse aí foi gravado em Campinas, o que a gente viu, né? Foi a primeira nós gravação gravamos top do Giovanni Não C. é? E nós gravamos também na África, em Angola. É verdade. Gravamos Nesse lá. DVD aí tem uma parte que aí é Tem. com uma outra moça que faz, Vanessa, que fazia Tamar na Verdade. época. Verdade. Foi uma gravação linda em Angola Foi. também, com um pôr do sol maravilhoso. Nossa, foi linda aquela Foi. gravação. E aí, vamos lá, tem um outro que ele vai colocar. Quem que é esse aí? É a Menina, mesma? isso aí, o Júlio, nosso amigo Júlio, O Júlio. me chamou para participar de um clipe da Rosa de Saron, é uma banda Olha aí, católica. De Rondônia para as Nações. Né? É uma banda católica. Aham. Eu não sei se tá o trechinho aí que eu apareço. Ah, vai aparecer. Ó, meu filho Olha participou só, gente. dessa gravação. E a gente gravou esse videoclipe, eu e Júlio. Olha o O Júlio Julião também, aí. que era do Giovanni C. Esse Julinho. É uma Saudade boa do Jô, dica. Júlio. Uma boa dica, Poxa, hein? Ó, Júlio. Tem que vir aqui, cara, fazer um bate-papo com a gente. Vai ser bom Júlio tem demais. histórias boas para contar. E aí eu queria ver se a gente consegue um outro, Luana, que tem a Fernanda Brum. Fernanda Brum, que é Tem. justamente que ela conta essa... Enquanto Isso não foi a gravação coloca, de um dos essa DVDs gravação. dela, né? Isso, foi a gravação do DVD Cura-me em 2009. E falando em Curi, a Cris fez enquanto A você mãe. fez a Tamara, ela fez a mãe no videoclipe do Cura-me, né? É verdade, Olha é isso. verdade. Eita. Essa gravação aí, como que aconteceu essa gravação? A Fernanda Brum, a pastora Fernanda Brum, deu o texto pro Kaique, o Kaique adaptou e fez a peça Jó, um Show. trecho de Aminon e Tamar. Uhum. E aí o Kaique convidou a pastora Fernanda Brum para participar da gravação da peça Jó. E aí que entra o Verdade. testemunho que eu disse que eu tenho a respeito Isso. desse dia. Porque eu tinha 6 meses que eu fazia a peça, então eu não me sentia nada boa ainda, preparada, porque tinha um outro desafio, eu tinha que dançar e eu nunca dancei, eu nunca fiz balé nem nada. Só lá no
Não, mas Conta um aquela pouquinho. dança ali não conta, Marcos. Mas eu nunca tinha feito balé, nada, e era um baita de um desafio, porque a menina que tinha feito antes de mim fazia muito bem, então já tinha uma responsabilidade, um peso sobre mim. Uhum. E eu lembro que o William, que também era da época, Verdade. ele me ensinava muito com a questão da interpretação, porque eu precisava interpretar uma moça virgem que era estuprada. E eu lembro que eu orei nesse dia, Marcos, e é um testemunho que eu até contei pro pessoal que tá lá em casa, que eu orei mesmo, eu falei, Senhor, eu nunca fui estuprada, graças a Deus por isso, porque eu imagino que deve ser uma coisa horrível para Uhum. qualquer mulher, mas eu quero muito nesse DVD me sentir estuprada. É até forte de falar essa palavra, nem sei se seremos censurados, Uhum. mas eu quero muito me sentir violentada, eu quero entender o que Tamar sentiu, eu quero sentir as emoções dela desse momento em que simplesmente ela foi ajudar o irmão e, por menos esperar, ela foi estuprada. E Deus fez, Marcos. Porque eu lembro que o Kaique falou assim, olha, depois de cada cena, essa peça Jó, ela é composta de vários personagens que depois que o personagem fala, ele precisa ministrar sobre as pessoas, Sim. libera uma palavra de bênção, enfim. E eu fazia, né, cura e tal, e nesse dia o Kaique falou, você não vai fazer essa parte, quem vai fazer é a pastora Fernanda Brum. Então Uhum. você faz toda a sua cena, a hora que a pastora Fernanda Brum entrar, que a gente vai colocar a música dela, que é a música Cura-me, não, Como se cura a Como ferida. se cura a ferida. Você levanta, sai, volta pra trás, que era a cena que eu tinha que voltar, e ela vai cantar a música e vai ministrar. Combinado? Combinado. Beleza, tava lá rolando a peça e tudo, e aí eu comecei a sentir as emoções. Meu Deus do céu, É porque mas foi muito intenso, né? meu Deus, É não aquele que te Marcos. joga no chão e você fica. É, porque aí, e vou dizer, amigos, eu não sei dançar, mas essa foi a minha melhor dança, juro pra você. A sincronia minha e do Wellington nesse dia, eu nunca fiz, nunca mais. Nunca mais foi Foi igual. esse o dia, né? Foi. E aí eu lembro que eu tava ainda fazendo a minha cena, a pastora Fernanda Brum entrou antes da hora, e eu na minha cabeça, meu Deus, eu preciso sair, mas como que eu vou sair? E eu ainda falando ali os textos, né? Porque tem um momento que Tamar fala, aqui tá o colar arrebentado da minha mãe, e ela começa a imaginar as roupas delas rasgadas, o véu de virgem dela, e tem toda aquela emoção ali que eu realmente tava me sentindo muito emocionada. A pastora entrou e ela não me deixou sair. Foi. Ela me pegou e me pôs no colo dela. Foi. Falei, filho, então se Deus tá mandando, É. vou ficar por aqui mesmo. E aí ela canta, né, toda a música, enquanto ela canta, e eu tô ali sentindo toda aquela emoção, e eu pensando, meu Deus, eu preciso sair daqui, mas eu não posso, eu não consegui, eu não tinha forças para levantar e sair do lugar. E aí ela ministra, ela me coloca ali no colo dela, e ela canta toda a música, e é uma emoção que eu realmente nunca senti assim. E é como se naquele momento eu sentisse realmente a cura. E vou te dizer, até hoje, eu recebo testemunho de meninas que falam, eu vi a sua cena de Aminon e Tamar, eu já fui violentada e Deus me curou. Meu Deus. É forte. impressionante, assim, por isso que eu amo a arte. Eu acho que é como o Kaique costuma dizer, que é um descortinado mundo espiritual. Às vezes, você não tá vendo como a coisa é de verdade no mundo espiritual, Sim. porque existe um mundo espiritual. E a gente desmascara ali, né? Traz pra realidade e você consegue ver. Verdade. E eu recebo testemunho de mulheres que foram. E aí, só pra finalizar, eu falo bastante. A Que pastora bom. Fernanda Brum participou e tudo. Ela falou assim: eu gostei. Vou fazer o lançamento do CD Cura-me, ainda era o CD, não era o DVD, Sim. e eu quero levar você e o rapaz pra apresentar. E aí a gente foi naquele Rio alguma coisa, sabe aquele casa de show Rio Ah, tá. Rio Eu sei alguma onde que é, coisa. aquele Rio alguma coisa. Rio alguma coisa. Lá E no aí a Rio. gente apresentou ali, fez toda a cena do lançamento do CD Cura-me dela. E aí, no ano seguinte, em 2009, que ela gravou o DVD Cura-me, ela falou pro Kaique, Kaique, eu quero de novo a cena Que legal. de Aminon e Tamar. E aí a gente gravou de novo pra ela. E foi uma emoção também. Mas não foi como Jó, não sei, gente. Realmente foi uma coisa muito diferente. A gravação do DVD Jó foi única e especial. Muito. E assim, você passou por muitas emoções na sua vida, né? Nessa caminhada que a gente se conhece. Aí tiveram várias emoções. Eu sei que através da arte, Deus nos permitiu viver muitas coisas, né? Uhum. Você foi para a África, né? Teve 2 comeu vezes. besouro. Ai, meu Deus. Comeu besouro, A gente foi antes, né? Depois vocês Foram. chegaram. Uhum. E a gente não comeu nada do que eles comeram, né, Linda? Ai, a gente viveu intensamente. A gente andou pelas lamas, pelas valas. Ai, nossa, foi um período O de 2007 foi o primeiro que nós fomos. 2007. 2007 que a gente foi desbravar a terra, foi Foi. conhecer a terra, né? A Foi gente foi no muito legal. Kwanza Sul, não era lá no Bié. Verdade. A gente conheceu primeiro uma outra província, que é como os nossos estados aqui. A gente conheceu o Kwanza Sul, da irmã Vera. Sim. E aí foi ali que Deus falou pra mim, eu quero você aqui.
Esse é o seu chamado. Porque E até aí? então, a gente deu uma pulada na minha história. Foi. Aos 18 anos, eu entrei na faculdade de biomedicina, porque eu estava extremamente realizada, porque era a área que eu queria estudar. Sim. E aí, quando eu conheci o Giovanni Si, Deus começou a falar sobre missões. E Deus começou a falar sobre renúncia. E Deus começou a mostrar o projeto de Angola. E para quem conhece o projeto de Angola, da UDNC, ele se chamava Tenho Fome no início. Verdade. E a planta dele era no formato de uma mão. E Uhum. um dos dedos era um centro clínico. Eu nunca vou me esquecer, eu tenho essa planta Verdade. até hoje. E aí eu dizia para Deus: olha, Senhor, já entendi que o Senhor me quer para missões, eu vou me formar em biomedicina e aí eu vou poder contribuir nesse centro clínico, porque a biomedicina vai se encaixar perfeitamente. Sim. Mas não era isso que Deus queria, nem ele tinha planejado, né? E aí, quando a gente foi para Angola, a primeira vez em julho de 2007, Deus me pediu renúncia lá, e foi muito difícil, mas eu entendi, voltei, saí da faculdade, e em seguida o Kaique falou para mim: olha, eu quero que você venha para a companhia, a moça que faz Tamar, ela vai voltar para a terra dela, e eu preciso de alguém para substituir, eu acho que você se encaixa perfeitamente na personagem. Eu falei: amém, Senhor, se é isso que o Senhor quer, eu vou. E aí Pois bem conversei que- com os meus pais, e assim, Sim. imagina, eu não sou filha única, mas eu era filha raspa de tacho, assim, né? Do meu pai e da minha mãe, eu Todo era aquele única. xodózinho, né? E pro meu pai, principalmente. E aí eu lembro que quando eu viajei para Angola a primeira vez, ele não gostou, não é que ele não gostou, ele ficou meio receoso. A minha filha, que nunca saiu daqui sozinha, Sim. vai atravessar o continente, vai para um outro país, como é isso? E eu lembro que eu falei para ele bem assim: o senhor precisa se acostumar, porque isso é só o começo do que Deus tem para fazer na minha vida, pai. E quando eu lembro disso, eu falo: meu Deus, que coragem, audácia de falar isso do meu pai. Meu Jesus, E não aí tô foi nem isso aí, tô indo, né? Aí eu vim, no final do ano eu vim pra cá já ficar na casa. Em 2008 a gente começou a primeira turnê com a peça Foi. Jó. Verdade. Aí depois a gente foi em 2007, né, Nina? Foi 2007, primeira 2007, vez. depois Aí depois 2009. 2008, aí depois vocês foram em 2010. A gente foi em 2010. 2010. Em Tá. 2010. Mas aí antes disso teve um fato que me marcou muito, muito assim, né? Bem, para mim foi muito forte e eu não me esqueci. Eu me lembro que a gente estava, sei lá, a gente estava rodando por outras equipes, você estava com a equipe Do Jó, do Jó, Rio de e aí Janeiro. vocês estavam no Rio de Janeiro, né? E aí foi quando você recebeu a notícia que Deus tinha recolhido, então, A minha mãe. a sua mamãe. E aí eu lembro que acho que a gente estava no sul, não sei onde nós estávamos, nós paramos, e agora? Porque até então nós não tínhamos vivido Não tinha vivido, nada né? isso. Nada parecido. Então vamos socorrer e como que vai ser? Vamos mandar a passagem para ela ir para casa, que é importante. E eu me lembro que naquele dia vocês tinham uma ministração, naquela noite. E eu me lembro da resposta, que na época era aquele Nextel, né? Era Nextel. E aí você falando tal do lado do Kaique, do meu irmão, e você dizia: não, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir aqui. Eu Foi. preciso que tem pessoas que vão ser curadas, pessoas que vão ser salvas, então eu preciso fazer isso. Então, acho que a gente nunca falou sobre isso, na verdade, Não. mas eu queria muito saber de você, assim, como que foi isso? Porque você é muito decidida, né? A gente sempre Isso, fala. é. Às vezes a gente fica meio perdido e fala: vamos falar com a Liliane sabe. E você é muito decidida, muito guerreira. Você é uma pessoa que tem opinião, né, em relação aos assuntos que você embarca. E como que foi para você? Porque é filha, é mãe O que acontece? Minha mãe, ela tinha um problema de coração grave chamado Chagas. E na época em que o Isaac conheceu a minha família, ele viu que a situação da minha mãe era uma situação muito difícil. E os médicos da minha cidade só tratavam ela só de forma assim: vamos levando para ver como que dá. E aí o Isaac falou: não, eu acho que é interessante a gente ir para São Paulo, tem o Hospital do Coração lá, vamos levar sua mãe, minha tia é da área da saúde, vamos ver o que dá para fazer. E aí a gente veio, no final de 2007, eu já fazia, não oficialmente, mas já tinha o pedido do Kaique para entrar na companhia. Sim. Vim com a minha mãe no final do ano de 2007, ela implantou um marca-passo, que era para ajudar com os batimentos cardíacos dela, e ela voltou em seguida para minha cidade, em janeiro ela voltou, e eu fiquei para fazer o teatro. E eu lembro de uma conversa muito franca do médico, que ele falou assim: olha, a gente vai colocar o marca-passo, mas vou ser muito franco com você, a sua mãe tem no máximo uns 10 anos de vida. E já foi um choque, porque ela tinha 50 anos na época. E já foi um choque, mas eu estava preparada para 10 anos de vida. Sim. E de qualquer forma, ela voltou para a cidade com o marca-passo e eu fui para a turnê do Rio de Janeiro com a peça Jó. Uhum. E aí eu lembro que a gente estava, na verdade, gravando algum programa, porque a gente fazia muita participação em programas e no Rio de Janeiro tinha bastante, Nós né? estávamos lá também, eu lembro dessa gravação. A gente estava lá no Só que Rio. depois a gente foi para uma outra turnê, né? E aí eu lembro que a gente estava no refeitório desse lugar comendo, a Ângela, que também do Giovanni Si, Foi lá chegou. na hit do Era, Aí Soares, exatamente, né? era lá.
E ela me chamou e ela me trouxe para um canto e ela não me disse nada. Ela só olhou para mim e com o olhar dela eu entendi o que havia acontecido. Uhum. Então, assim, a minha mãe estava internada, né? Eu sabia que ela estava internada, mas ela era muito comum ela ser internada por conta da condição Uhum. médica dela, né? Então, de vez em quando, ela ficava uns dias no hospital internada para um tratamento mais próximo. E eu não estava tão preocupada, mas Deus já havia falado comigo que iria levá-la. Eu havia tido um sonho com ela e eu lembro perfeitamente. E meu maior medo, Marcos, naquela época, era minha mãe não ser salva. Que eu acho que deve ser o medo de todo crente, que tem um familiar que ainda não é convertido. É que a pessoa que você ama não se salve. E isso para mim era uma questão ainda. E eu lembro de orar muito pro Senhor, falar: Senhor, por favor, não leva a minha mãe sem ela te receber, por favor, sabe? Tudo bem que se o senhor quiser levá-la, mas que, por favor, ela primeiro te aceite. Para mim, isso vai ser o maior presente que o senhor possa me dar. Enquanto eu estou aqui fazendo a tua obra, o senhor não tem obrigação nenhuma de me dar nada, de fazer nada por mim. O senhor já fez morrendo na cruz, mas se o senhor puder me conceder um desejo, que a minha mãe se converta. E eu lembro que na semana em que ela faleceu, a minha tia, que era crente, numa ligação de telefone, ela me falou assim: Leile, a sua mãe acordou hoje, sozinha, e falou que queria ir na igreja. Ela foi numa Deus e Amor. Meu Deus. Uau. Quero ir na igreja. Ela foi numa Deus e Amor, ela levantou a mão e ela aceitou Meu Jesus. Deus, que lindo. Ela sozinha, ela fez exatamente isso. A minha mãe era uma mulher de muita fé, mas de uma fé... não era uma fé dedicada somente ao um Senhor. Deus que ela não conhecia Exato. ainda, Não né? era uma fé dedicada somente a Jesus. Era Uhum. dedicada a outros deuses. E isso me incomodava muito. E aí, naquela semana em que ela tomou essa decisão, ela ficou internada. E aí, ela foi para a UTI e ela faleceu. Então, assim, eu olhava para a situação. E, é claro, de muita dor por ter perdido a minha mãe. Mas de muita gratidão. E eu lembro que, não só no dia do falecimento. Porque aí eu sou muito grata por tudo que o Kaique proporcionou naquele momento. Ele comprou a passagem, que você imagina, passagem de última hora caríssima. Ele comprou a passagem para mim. Eu fui no velório da minha mãe, participei com a minha família, voltei no outro dia. Ele até perguntou: você não quer ficar uns dias? Eu falei: não, Kaique, eu quero voltar imediatamente. Eu não quero ficar vários dias. Meu lugar não é aqui. Eu preciso voltar para cumprir o meu chamado. Eu não posso deixar o pessoal sozinho. Eu sei que pode mandar qualquer pessoa para me substituir, mas eu preciso ir. E aí eu lembro que eu fui, participei do velório, voltei e eu tinha ministração. E eu fiz ministração. E eu me lembro por vários dias de, pós a ministração, ir lá pro fundo, chorar, respirar fundo e seguir o propósito. Bom, é forte, né? Forte. E é muito bom estar conversando, porque assim, a gente fala muito isso em casa, fala sobre você, sobre o Isaac, sobre a sua família, né? E tudo que a gente passou, né? Para cumprir um propósito. E aí, de repente, não é de repente, as coisas acontecem, né? E aí você já está em uma outra situação onde você agora tem 2 filhos e tudo mais, tem a filhinha, então já não dá mais para estar viajando tanto quanto antes, e como é que ia ser. Como que antes da gente entrar, eu queria muito, é que o nosso tempo está quase indo, Meu Deus, mas já! assim, é muito rápido. Rápido. O João Marcos se fala, quando é bom vai rapidinho, né? Mas assim, como que foi essa virada de chave, no sentido de que, assim, primeiro você abriu mão do que você estava vivendo para viver o chamado, de repente você abre mão de estar intensamente fazendo a obra, vamos dizer assim, né, integral, para agora estar em casa cuidando das... E eu vou dizer para Como foi esse você, processo, Marcos, né? que isso é um choque. Quem tem uma vida missionária e vive integralmente para o chamado, quando você volta para sua casa e que você agora serve só na sua igreja, parece que nunca é suficiente. E até hoje a gente faz várias coisas na nossa igreja. A gente participa, o Isaac é do louvor, a gente tem célula, a gente tem outras atividades. Todos os dias, praticamente, a gente tem alguma coisa na nossa igreja para fazer. E a gente sempre acha que não é o suficiente, porque essa vida intensa É de diferente, né? chamado, de viver integralmente, ela te toma tanto que quando você para um pouquinho, você fala: meu Deus, será que eu tô fazendo o suficiente? E não é fácil. Eu vou te dizer que no início eu me sentia muito inútil, assim, eu falava: Deus, mas é para isso que o Senhor me chamou? Eu vou ficar agora aqui em casa, assim? Não foi Só isso que eu assim? sonhei. Ele cuidando do esposo, cuidando dos 2 filhos, ainda acha um pouco, Não né? foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu idealizei, mas naquele momento Deus falou que era o momento de eu viver essa fase. E vou te dizer, eu ainda acho que na minha velhice, se eu permitir, em nome de Jesus, eu ainda volto pro campo. Então, ó, É uma coisa que eu imagino. eu acredito muito nisso. E deixa eu falar uma coisa, é que nosso tempo tá indo, mas eu queria já aproveitar e fazer um convite. Você topa vir um outro dia para a gente continuar, porque tem um assunto muito importante que eu quero falar também, que é sobre a sua filha.
Sim. né? Que assim, Vivemos um milagre de foi um cura. episódio muito, muito forte, impactante, né? Mas nesse momento agora, sim, no auge da nossa conversa, tem muito missionário que está nos vendo, com certeza. Então a galera está nos vendo, está nesse momento de virar A chave. a chavinha. Então, hoje você, nesse momento agora, você teria um conselho, olhando para aquela câmera que você está ali, e dar um conselho para essa pessoa, ou você Que tá ainda no faria assim, campo? que está no campo, mas está precisando viver essa nova fase que é o do casamento e tudo aquilo Sim. que nós passamos, que você passou também, que é da vida integral intensa para uma vida, me entendam bem, por favor, uma vida normal, né? É De normal que de ter outras atividades além das coisas isso. Você ministeriais. teria hoje, nesse momento, Meu aquele Deus, que conselho, assim, caramba, responsabilidade. será que eu tenho alguma coisa? Porque assim, quando me perguntam, eu falo, Olha, é difícil no início, realmente, porque é importante que seja um direcionamento de Deus, porque também não adianta você largar o campo porque tá difícil, se não foi Deus que te mandou largar o campo. Imagina se Paulo tivesse largado todas as vezes que ele apanhou e que não foi direcionamento de Deus, imagina só como não teria sido. Então, assim, quando a gente saiu, não só a gente entendeu que era o tempo, como a nossa liderança entendeu também que era o tempo. E a gente ficou servindo no escritório do ministério ainda por alguns anos, né? Cuidando das agendas, das vendas. No início é um pouco difícil, você se sente devendo. Meu Deus, é pouco o que eu faço, mas a igreja local, ela precisa tanto quanto o campo missionário. E vou te dizer, costuma ser um pouco mais difícil, porque agora você tem pessoas que você tem que cuidar, você tem pessoas para aconselhar, você tem pessoas para você caminhar. O trabalho missionário de você evangelizar através da arte, você ganha as pessoas e aí o passo de consolidar não é seu, é da igreja local. E aí agora eu me vejo nessa igreja local que precisa desse trabalho de fortalecimento na fé dos irmãos que são ganhos. É muito lindo você ganhar e seguir, ganhar em outro lugar, mas alguém tem que consolidar. Então, pensa exatamente isso, é o seu momento de ir para sua igreja local para fazer a diferença, para ajudar as pessoas que estão engateando na fé, levantar e caminhar com as perninhas dela. Então, é trabalho para o Senhor também, não é menos por isso, porque você agora não está integralmente. é forte o Brasil, Muito é forte, né? forte. Mas isso é muito bom e a gente não esperava nada de diferente vindo de você, claro, Ah, né? meu Muita Deus, que sabedoria. fofo. Eu quero falar, mas assim, ela tá gravando, você tá gravando um negócio, uns stories todo dia, né? Ai, menina, Só fala Verdade. rapidinho suas Rapidão. redes sociais, pra gente jogar ali, pra Tá. galera te acompanhar. Pessoal, é o seguinte, esse ano é minha 9ª leitura da Bíblia. Uau. E aí, eu resolvi fazer diferente. Eu quase não tenho tempo na minha vida, eu resolvi arranjar mais uma coisinha. Eu estou copiando a Bíblia à mão. E eu Caramba. estou no livro de Números. Uau. E todos os dias, nos meus stories, eu conto um pouco dessa forma, assim, de teatro que eu aprendi no Giovanni Si, um pouco mais descontraída, porque eu sei que tem pessoas que querem conhecer um pouco mais da Bíblia e não conseguem ler, é um pouco difícil. Então, eu trago as histórias de forma mais descontraída e você aprende um pouco mais da Bíblia. Então, É muito todos os legal. dias. E minhas redes sociais são Leiliane Mercadante. Então, qualquer rede Leiliane social, Mercadante. Leiliane Gente, Mercadante. Então, só me segue lá e você vai ver. Todos os dias tem um capítulo novo da Bíblia. Já copiei 465 páginas. Uau! Meu Pensa, Deus. cara, você vai aprender Jesus. muito, é muito legal o jeito que ela Muito. fala. Então, assim, é num ambiente que Já, você não já espera. assisti algumas vezes. Já, não é já. bom, né? Muito bom. Então, que você possa seguir, então, Leiliane Mercadante. Leiliane Mercadante. Ó, tem muita história de verdade, tem muita coisa boa pra Contamos gente quase falar sobre nada. A gente só, né? E os perrengues e as vans que a gente empurrou no meu meio da lama na Deus do céu. Transamazônica. Na Transamazônica, é Na verdade. Transamazônica. Aí tem muita coisa, muita história boa também, de testemunho, de cura, de não sei De o quê. cura. Mas agora os perrengues são os melhores, né? São. Isso ninguém pergunta pra gente, né? Essa pergunta é Não, coisa ninguém boa. pergunta. Né? E eu vou dizer os É. mínimos detalhes de Deus realizando, de a gente falar na van, ai, queria um bolo de chocolate, e chegar na igreja e ter um bolo de É chocolate. verdade. Cara, são muitas histórias. É. Muitas histórias. Bom, quero agradecer as duas. Primeiro, minha esposa linda que tá aqui fazendo companhia pra gente hoje. Cris Obrigado, Cruvinel, lindona. maravilhosa. É. Ela mandou uma mensagem pra mim na rádio hoje. Ela faz a rádio comigo, né? Ela manda mensagem, mas hoje foi especial. Foi lindo. Obrigado, lindona. Suas considerações finais, quer mandar um beijinho pra alguém? Quer dar um tchau? Um beijo para todos que vocês estão ouvindo aí, assistindo, né? E Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. É isso. Leile, muito obrigado. Você é sempre muito bem-vinda. Vamos fazer aqui uma Obrigada. segundo episódio, vai ser bom demais. Acho que eu posso trazer o Isaac na próxima. Traz o Isaac, pede para trazer o violão, né? E a gente vai fazer um negócio muito, muito bonito aqui, né? Obrigado mais uma vez pela sua participação, Ai, que Deus te eu que abençoe. agradeço, muito obrigada. É sempre muito bom falar sobre missão, sobre o que a gente viveu junto, que muito mais do que uma aliança de irmãos em Cristo, a gente tem de família mesmo. Porque, verdade. gente, conviver com eles aqui, Não é fácil. comigo, 24 horas, acordar, dormir, comer. Gente, é muita história boa para um outro momento. É muita história. E olha só, você pode, inclusive agora nos comentários, você pode deixar um comentário aí, ou
também fazer uma pergunta direcionada à Leiliane e o Isaac, que vai estar junto com a gente também. O Isaac fez o Jovem Sem Compromisso durante muitos anos na peça O Jardim do Inimigo. Então, você pode fazer já suas perguntas, porque a gente já vai incluir essas perguntas aí no próximo podcast. Um agradecimento todo especial ao meu amigo Danilo, ao Luan, que está ali também lá nos bastidores, ao Bruno, à Fabi, que está sempre recepcionando a gente muito bem. Muito obrigado a toda a Ridger Comunicação que tem nos proporcionado esse espetáculo aqui, né? Um beijo no coração de todos vocês e que o Senhor possa continuar acrescentando mais e mais sobre a vida dessa produtora incrível e sobre a vida Amém. particular de vocês também. E fica aí o convite para que você possa compartilhar com todo mundo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações e vamos junto, porque tem muita coisa boa para acontecer e quem sabe você não será o próximo a estar comigo aqui fazendo esse bate-papo bem gostoso. Deus abençoe, fique na próxima, até a próxima, né? E não se esqueça que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Leire, obrigado, lindona. Valeu, gente. Tchau, tchau.